Provérbios 30, capítulo 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. É pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi. Não mais negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de fato te não negue, e diga quem é o Senhor, o que empobrecendo não venha a furtar, e lance mão do nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu Senhor, para que não te amaldiçoe e fiques culpado. A palavra, essa palavra que eu mais gostei. Não, nada acrescente às suas palavras, para que não te repreende e seja achado mentiroso. É o que diz na palavra, que a gente não pode falar nada mais nem a menos do que está aqui na palavra. Por exemplo, a gente vai pregar uma palavra e a gente não pode acrescentar nada do que está além da Bíblia, né? Porque se a gente acrescentar a mais, nós estamos pecando. E sendo chamado de mentiroso, né? Por exemplo, olha, tem igreja que os cultos passam do limite do horário, né? E eu vejo muitos pastores falar que faz o culto, não precisa ficar até extrapolar o horário, porque o que passa já não é mais de Deus, né? Então você fica até 10, 11 horas da noite, como já vimos nas igrejas aí, termina à tarde. E sei de outras, né, que fica até tarde, 11 horas. Gente, não precisa tudo isso. Não precisa você ficar enfiado dentro de uma igreja e depois você, como é que eu vou dizer? Você é aquela pessoa que não sai da igreja, é enfiada na igreja. E muitas vezes quem está fora é até melhor do que você. Isso todo mundo fala, né? Isso não é só eu só que falo. Todo mundo fala isso, que as pessoas já falam assim. O que adianta ficar enfiada dentro de uma igreja e ser pior do que um crente? E muitas vezes quem está dentro da igreja é mais salvo do que está fora. E por aí vai, né? A gente sabe que realmente existe isso, né? Porque não se pode generalizar, né? Dizer que todas as igrejas são dessa maneira. Eu não me considero uma pessoa, como é que eu vou dizer? Que eu sou uma crente. Não, eu sou muito pecadora, gente. Eu sou muito pecadora. E quando a gente sente as coisas aqui, não adianta você esconder o que já está aqui. Não adianta você falar uma coisa e aqui ser outra, né? Quando a palavra diz assim, se você fala que o coração está cheio. É realmente verdade. Eu sempre fui dessa maneira de falar sempre o que eu pensava, porque já está aqui, não adianta. Não adianta eu sempre falar aquilo que eu não penso. Ou querer agir de uma maneira que não é o que eu penso. Então, para ser crente não é fácil. Eu sempre falo isso. Todos os vídeos que eu faço sobre a Bíblia eu falo isso. Não é fácil ser crente. Não é fácil. Porque, além de você estar sempre se vigiando, tem as críticas, né? Nós temos que estar sempre assim, pregando, falando, chamando para a igreja, falando para ir, pedindo para ir, né? E as pessoas falam, como que fazer isso essa semana? Pessoa, vá para a igreja, vá consertar a vida dos seus filhos.
Porque é isso, gente, não adianta. Muita gente pode até discordar de mim, mas não adianta. Você está na igreja, você vê a melhora na sua vida, você vê a melhora na vida dos seus filhos. Muitas vezes você tem os filhos assim que estão fazendo coisa errada, que não estão agindo corretamente. Você está na igreja, você está orando para os seus filhos ver a mudança, e você vê a mudança. Você vê a mudança, né? Quantas vezes eu vou para a igreja? Para falar a verdade, eu fui um dia eu estava na igreja, um domingo, e meu filho foi buscar a mulher dele lá no trabalho. No caminho, esse meu neto perguntou para a mãe dele, qual deles ia morrer primeiro? Se o pai, ele falou assim, mãe, quem vai morrer primeiro? Eu ou você e o pai? Ela respondeu, não sei, meu filho, quem sabe é Deus. E vinha muito bem na avenida movimentada. De repente, um carro atrás deles tombou. Assim, sabe o que é atrás? Atrás deles. Que se não fosse por Deus, aquele carro tinha tomado em cima deles. Ia pegar quem primeiro, o menino estava atrás. Mas onde eu estava? Na igreja. Eu estava fazendo o que na igreja? Orando para Deus e principalmente pedindo pelos meus filhos. Quem quiser acreditar, acredita. Acredita quem quiser. Para mim, aquilo foi livramento. Eu estava ali orando pelo meu filho. Pode ser que se eu não estivesse orando, isso não tinha acontecido. Porque quando nós vamos para a igreja, nós vamos orar e pedir pelos nossos. E com certeza Deus cuida. Com certeza. Mesmo quando acontece alguma coisa, é coisa que não é para a morte. Que Deus não livre de acontecer. Às vezes acontece, mas não acontece grave. Então isso é uma coisa que eu creio. Então isso aqui não cabe a qualquer um crer. Crê quem quiser. Eu creio que Deus livra meus filhos. Eu creio. Entendeu? Então, quando você vai dar um conselho desse para uma pessoa, a pessoa fala assim, mas eu creio em Deus. Não é porque eu não estou na igreja que vai acontecer com os meus filhos. Mas você está vendo acontecer. Não só uma coisa, muitas coisas. E às vezes com pessoas que conhecem a palavra. Aí, quando você fala, porque nós temos obrigação, os cristãos têm obrigação de chamar, de falar, para a igreja. Não é só assim, sempre tá chamando, não. Porque isso às vezes a gente acaba se tornando antipáticas para as pessoas, né? Mas a nossa obrigação é falar a palavra, chamar. E tem pessoas que agem dessa maneira. Só que assim, o que eu tenho que fazer? Eu não me importo se a pessoa fala isso para mim. Eu creio em Deus. Porque eu tô fora. Eu sei que sabe que você conhece, sabe que eu conheço a palavra, mas eu tô fora, mas nem por isso Deus vai deixar de cuidar. Claro que não. Mas quando você tá na igreja é diferente. Então isso, gente, creia quem quiser, acredite se quiser. Eu creio. Eu creio nos livramentos dos meus filhos, eu creio. Que não foi só essa vez que aconteceu com meu filho, não. Foi outras vezes também. Teve outra vez que ele parou porque tinha um carro na frente, não parou, a carreta parou atrás. Aí amassou o carro dele. Uma carreta. Agora, há pouquíssimo tempo, ele estava indo trabalhar e a carreta também, de novo, quebrou um farol dele. Então, por que eu não tenho que acreditar? Que eu, estando buscando pelos meus filhos, Deus dá livramento? Acredito sim. Eu acredito que isso tudo é livramento de Deus, porque eu estou pedindo por eles. E peço por todos da minha família. Não é um só não, peço por todos. Mas aí fica, né? Fica a palavra. Quem crê, crê. Quem não crê, eu creio. E eu creio e agradeço a Deus por me deixar permanecer na presença de Deus. Na presença dele. Porque tudo que eu já passei, eu tenho que agradecer a Deus tudo que hoje eu vivo. Quanto livramento, de tanto que Deus me livrou. De uma vida que só Ele sabe. Até o próximo vídeo, gente.